Senhora, conforme prometido, hoje eu fiz um vídeo para mostrar para vocês como que se comporta o tal do monômer de secagem lenta. Nesse caso aqui, mais especificamente dessa marca aqui, que é a marca Mylin. Já vou colocar aqui o monômer no meu DAP, esse aqui é o monômer secagem lenta da Mylin. Existe o de secagem comum também, que a gente fala que é mais para iniciante ou para quem tem o costume aí de perder o tempo de pinçar. Não significa que ele seja muito lento, tá, gente? Ele é basicamente igual ao comum, só que ele demora um pouquinho mais para endurecer. Coloquei aqui no DAP mais ou menos 5 a 10 ml de monômero, não preciso de mais que isso, afinal eu vou fazer só 3 unhas. Nós vamos trabalhar com 3 extensores diferentes. O que é extensor Clécia? É o alongador, tá, gente? Nós vamos trabalhar com a tip, com o molde adesivo e com o molde F1 para ninguém ficar de fora. Eu molhei meu pincel do monômer, peguei a minha pérola, estou drenando a minha pérola no Duramax, aplico a minha pérola, seco o meu pincel. Se você já é profissional da área do acrílico, você já sabe qual que é toda a movimentação que você tem que fazer, né? Aqui eu estou aplanando para fazer a minha pontinha. Eu já estava até esquecendo de falar para vocês que hoje, dia 28 de maio, agora é mais ou menos umas 6 e pouquinho da tarde, está um frio da bexiga. Se você já é profissional, você sabe que o acrílico no frio, ele costuma demorar um pouquinho mais para secar. Então, eu quis realmente fazer esse teste aqui no pior cenário, que é o cenário do frio para o acrílico e também com um pó bem pigmentado. Não sei se você sabe, mas quanto mais pigmentado é o pó, um pouquinho mais ele vai demorar para secar, isso é normal. Molhei meu pincel no monômer mais uma vez, pego mais uma pérola, dreno essa pérola no paninho. É necessário sim, tá, gente? Principalmente no frio, fazer essa parte de drenar o pincel para tirar um pouco do excesso do monômer. E aqui eu já vou trabalhando o meu acrílico. Eu resolvi colocar um pouquinho mais na ponta. Eu gosto de reforçar a pontinha, eu não gosto de deixar ela com pouco produto, porque depois vem lixamento técnico, né? Então não adianta nada você aplicar para depois retirar o produto. Aplano até ele parar de se movimentar, até ele parar de escorrer. Eu deixo ele uma massinha bem pronta. Já vou lá para pegar mais uma pérola do meu acrílico. Como eu estou trabalhando com o dedinho, eu não trabalho muito, uma pérola muito grande, tá? E principalmente porque eu estou trabalhando na tip também. Aplico meio a meio, metade onde tem produto, metade onde não tem, e já venho puxando para baixo para alinhar essa massa minha unha. Já estou pegando aqui uma última pérola, ó, como eu dreno ele no Duramax, no paninho Duramax. Aplico meio a meio, metade onde tem produto, metade onde não tem, já puxo, limpo o excesso, enfim, você vai sentindo como você tem que trabalhar com acrílico. E vou lá pegar a minha última pérola para trabalhar a raiz. Pérola bem pequena, para eu conseguir ter um bom manuseio na raiz, afinal, eu não posso ficar encostando esse produto na cutícula. Aqui a gente consegue ver que na hora do manuseio, como o produto estava bem molhado, ele fez uma marcação ali. Não tem problema, eu vou pegar uma outra pérola, uma outra pequena pérola, para preencher essa marcação. Até porque na hora do acabamento, quando você vai lixar a raiz, é importante que não tenha tão pouquinho produto, senão ele retira todo o produto da sua raiz e a sua unha começa a dar descolamento. Pessoal, eu quero já de antemão pedir para vocês 1000 perdões por essa questão do desfoque, mas eu não consegui colocar o meu celular num bom apoio na hora de fazer a gravação desse vídeo. Eu disse aqui em vídeos anteriores para vocês que é muito difícil fazer unha e gravar vídeo ao mesmo tempo. E aqui eu já terminei a minha aplicação. Neste exato momento era 6h27 da noite, da tardezinha. E enquanto ele está secando, e a gente vai ver em quanto tempo ele vai secar, afinal é isso que vocês precisam saber, eu já vou fazer aqui o corte do meu molde adesivo. A minha segunda aplicação vai ser no molde adesivo. Eu uso esse molde da Ellen Color, eu gosto desse molde. Faço aqui as adaptações de molde, afinal é preciso fazer, não tem como você trabalhar com molde sem fazer essa adaptação para cada tamanho de unha natural, para cada estilo de unha, estilo de dedinho da cliente. Faço aqui a aplicação no meu molde. Ficou faltando um pedacinho ali, mas não tem problema, é só para fazer o teste. É claro, na cliente você não vai deixar o molde assim, né, amiga? Não, assim não. Na cliente não pode. Que eu vou fazer uma unha quadrada, eu deixo ele um canudinho na minha unha, um canudinho embaixo da minha unha.
e bora começar a aplicação desse acrílico. Molho meu pincel no monômer, pego uma pérola um pouco maior do que eu estava pegando no dedinho. Isso aí já é um controle que eu já tenho de anos, né, de aplicação. Drenei, aplico metade na unha natural, metade no molde e vou trabalhar a ponta dessa unha. Lembrando que eu não estou nem um pouco confortável para fazer essa aplicação por causa da filmagem. Vou aplanando e vou trazendo esse produto para a ponta. Um dos lados bons desse monômer é que ele nos dá tempo de trabalhar com tranquilidade, principalmente se tratando do monômer de secagem lenta, né, gente? Olha aí. Ele dá tempo de você trazer para a ponta, de você fazer o manuseio das laterais. Eu sei que está saindo da tela do vídeo, mas é porque eu realmente não estava conseguindo enxergar o que eu estava filmando. Bora lá que o foco desse vídeo é entender o tempo do monômer da secagem lenta. Vou pegar minha segunda pérola da minha segunda aplicação. Pego a minha pérola, dreno o pincel no paninho, aplico na ponta da minha unha novamente. Para quê? Para reforçar essa ponta. Lembra que eu falei? Não é bom a gente trabalhar com pouquinho produto, senão na hora do lixamento essa unha não vai ficar legal. Então você tem que trabalhar com uma estrutura não muito exagerada, mas também não muito pouca. Mais uma vez, vocês conseguem ver que o monômer me dá tempo de trabalhar com essa massinha. Ele não é aquele monômer que assim que a gente aplica, ele já suga todo o produto e não me dá tempo para manusear de forma bacana essa aplicação. Vamos lá para mais uma pérola. Agora eu já vou começar o corpo da minha unha. Aplico meio a meio, metade onde tem produto, metade onde não tem produto e puxo para a ponta. Limpo o meu pincel e puxo mais uma vez, que é para poder tirar um pouco do excesso desse monômer. Molho meu pincel no monômer mais uma vez, pego a minha pérola, dreno no paninho. Vou fazer a aplicação antes da raiz, ainda não vai dar tempo de fazer a aplicação total da raiz. Aplico e já puxo o produto. E aqui eu vou precisar pegar uma última pérola para trabalhar essa raiz. Então, vou lá, pego, molho o pincel no monômer, pego a minha pérola e aplico mais uma vez para se concentrar aí na raiz e dar um pouquinho mais de estrutura para a unha. Senão fica muito fininha no lixamento, o produto sai e acaba causando um descolamento da raiz. Eu sei que o intuito do vídeo é falar sobre o tempo do produto, mas enquanto eu estou aqui trabalhando essa filmagem para que vocês vejam o tempo que o produto está secando, eu vou ao mesmo tempo conversando com vocês de como que eu faço essas aplicações. Quem sabe isso pode ajudar vocês se vocês tiverem alguma dúvida. No caso aqui, ó, eu apliquei mais uma vez porque ela tinha ficado muito fininha. Isso é um feeling que a gente vai tendo com o tempo na nossa profissão, né? Quando a gente vê que a estrutura não tá legal, a gente pode sim preencher um pouco mais. E eu sei que isso a gente só conquista depois de muito, muito treino. Feeling de saber se o produto tá de menos ou se o produto tá de mais. Okay. Então, terminei minha aplicação, olhei aqui no meu relógio. Eu terminei a aplicação às 6h34 e agora eu vou tentar pinçar a unha do dedinho, a unha construída na tip. Será que ele já secou? Bom, do tempo que eu terminei a aplicação até agora deu 7 minutos. Eu pressiono a pinça e solto para ver se está marcando. Marcando não está. Porém, eu consigo ver que quando eu solto a pinça, ele ainda abre um pouquinho. Mas marcando, amassando, não está, ou seja, o produto por cima já está seco para pinçar. Eu não vou deixar a minha pinça aqui, porque senão eu não vou conseguir continuar a minha aplicação. Porém, se for na cliente, você pode deixar a pinça pressionando e vai aplicar o outro dedo sem problema nenhum. Ou seja, em 7 minutos, você já consegue pinçar o produto na cliente sem problema nenhum. Vou confessar pra você que nesse frio, mesmo sendo monômer de secagem lenta, ele me surpreendeu. Então, mesmo sendo monômer de secagem lenta, mesmo estando no frio e mesmo trabalhando com um pó bem pigmentado. Mas como eu estou fazendo uma aplicação, como se eu estivesse fazendo um atendimento em mesa, eu já vou para a próxima unha, lembrando que eu preciso cuidar da unha anterior, né? Bom, aqui eu faço uma capa base antes de aplicar o meu molde F1. Eu gosto de trabalhar dessa forma por enquanto com acrílico. Faço a minha capa base com a mesma cor do acrílico que eu vou usar para fazer a construção no molde F1. E por que eu trabalho capa base antes de aplicar o molde F1, gente? A adaptação e a forma como eu gostei de trabalhar para que o acrílico não
esparrame por debaixo da unha ou por cima da cutícula e eu tenha que ficar horas ali fazendo o acabamento e retirando o acrílico do dedo da cliente. Por isso que eu vejo muitas vantagens em trabalhar com o monômer lento. Dessa vez eu vou aplicar no molde F1, aplico a minha pérola. A gente consegue perceber que a pérola está um pouquinho molhada ainda, então se você quiser você pode drenar ela um pouquinho mais, principalmente tratando do frio, da época do frio, tá? Isso não é só porque estamos falando de monômer lento, tá, gente? Quanto mais frio, mais você precisa drenar esse pincel no paninho. Quanto mais calor, menos você precisa drenar o pincel no paninho. Isso é mais um macete que eu deixo aqui pra vocês, independente do monômero, independente se for secagem lenta, se for secagem rápida, se for secagem comum, né? Bom, se bem que secagem rápida, eu nunca usei monômer de secagem rápida, então não posso falar pra vocês. Outra vantagem que eu vejo no monômer lento é que, ó, apesar de eu já ter feito a aplicação, ele ainda me dá tempo de organizar este produto. Já que eu quero uma unha quadrada, eu vou organizar ele retinho aqui na ponta e termino de deixar ele bem liso. Termino de organizar, ele me dá esse tempo e é por isso que eu falo que ele é muito bom para quem é iniciante. Pego uma pérola que agora eu vou trabalhar os cantos. Pessoal, terminou de aplicar na base, corre para os cantos, não deixe esse canto faltando produto, senão essa unha vai ter uma quebra muito rápida. Coloco no canto direito primeiro e depois já vou para o cantinho esquerdo. A pérola não precisa ser tão grande, é só a nível de preenchimento de canto mesmo. Muito cuidado para essa pérola não estar com muito monômero e pouco polímero. E agora, a parte mais mágica do molde F1, a acoplagem. Eu não gosto de acoplar lá na raiz. É a forma como eu me adaptei a trabalhar. Coloco levemente na base da unha e dou leve apertadinhas para que esse produto não esparrame. Dá uma olhada embaixo, ó, não esparramou. Outro motivo que me fez tirar o chapéu para esse monômero e para o pó também, que o pó manda muito, tá? É o fato de eu conseguir aplicar e ele já colar, olha lá, ó. Eu não preciso nem colocar presilhas em cima. Eu apliquei e ele já ficou quietinho, ele não está soltando. Quando o produto fica soltando demais da unha, aí é porque ele demora muito mais para secar do que o normal. E mesmo estando frio, mesmo trabalhando com monômero de secagem lenta, este pó e este monômero obedeceu aí o propósito do molde F1. Eu já consegui selar ele ali na minha unha e agora eu só venho fazendo os preenchimentos da parte da ponta, que eu gosto de fazer quando eu termino o atendimento também. Por quê, Clécia? Porque eu cansei de fazer molde F1 e a cliente com 2 dias reclamar que estava quebrada a unha porque eu não reforcei essa ponta. Eu gosto de reforçar. Terminei aqui a minha aplicação, agora eu vou ver se já dá para pinçar. Pressiono a minha pinça, dou uma leve pressionada, vejo que ele não marcou. Como assim marcou, Clécia? Se amassar, gente, amassar a ponto de danificar, você vai sentir que ele ainda tá muito mole, não é hora de pinçar ainda. Nesse caso aqui, ele não amassou. Verifico o meu molde F1, se ele estiver mole ainda, amassando quando eu aperto com o dedo, não é hora de tirar. Conclusão de tudo, entre 1 a 2 dedos, você já pode pinçar o dedo anterior, ok? Ou seja, este monômero de secagem lenta, ele tem um tempo mais ou menos de 7 minutos para você pinçar e um tempo de 10 minutos total para você fazer o lixamento técnico. É claro que você não vai fazer o lixamento em 10 minutos, porque em 10 minutos você ainda não terminou de aplicar todas as unhas da mão da cliente, né? Então, pra mim tá aprovado. Dá pra gente perceber aqui que ele não está esfarelando, então significa que ele já catalisou totalmente e eu posso fazer o lixamento técnico.